Oi, eu sou a Pamela e para a disciplina de Fisiologia Animal Comparada, eu, junto com a Beatriz, a gente vai falar sobre o mergulho dos mamíferos marinhos. Introduzindo um pouquinho sobre os mamíferos marinhos, atualmente sabe-se que existe cerca de 90 espécies de baleias, golfinhos e mais de 30 espécies de focas e leões marinhos. Esses mamíferos, eles evoluíram de um ancestral terrestre, que muito provavelmente ele retornou para o mar por conta de uma grande abundância de alimentos que lá existiam, né? E um aspecto que os mamíferos marinhos eles acabaram carregando desse ancestral é o fato de não conseguirem captar dois no mar. Porém, né, hoje a gente sabe que esses mamíferos eles se mostram ecologicamente muito bem sucedidos no ambiente marinho. E a gente vai falar de algumas dessas características que permitem isso para esses animais. Os primeiros estudos, então, sobre a respiração desses animais deram início em 1935 e focavam em duas grandes questões, que era o que fazia, né, esses animais dependentes da atmosfera para realizar a sua respiração, suprir as suas demandas de energia metabólica durante longos períodos submersos no fundo do mar, e também como esses mamíferos mergulhadores é, lidavam com as altas pressões encontradas nas profundidades. Então, com isso, por volta de 1970, um dos primeiros mamíferos aquáticos escolhidos para esses primeiros estudos foram as focas de Wendell, pois, apesar da inovação na época, dos equipamentos e tal, para eles conseguirem obter, né, a duração e a profundidade do mergulho desses mamíferos, ainda esses aparelhos eles eram um pouco primitivos, né? E com essas focas, era muito mais fácil a captura e a coleta de dados, porque elas tinham uma dinâmica ecológica que fazia com que fosse fácil elas serem encontradas, né? Aí um exemplo que eles dão é o fato, né, delas saírem pelos buracos de gelo, tanto para elas conseguirem respirar, tanto para se alimentar. E aí, nisso era fácil eles conseguirem localizar elas e recolher os aparelhos com todas as informações. Com a coleta dos dados dessas focas, foi observado que elas tinham uma capacidade muito grande de se manter submersas durante o mergulho. Porém, né, elas não chegavam ao seu limite e se mantinham na faixa de mergulhos relativamente rápidos, como mostra aqui o gráfico, né? Que a maioria dos mergulhos durava de 20 a 25 minutos, porém, se viu que elas conseguiam voluntariamente ficar por muito mais tempo debaixo d'água, por volta de 1 hora. E em relação à profundidade, como a gente vê no gráfico do lado, elas podiam alcançar até 600 metros de profundidade. Porém, poucas chegavam a realizar mergulhos de até 400 metros. E ali, né, mostra que a grande maioria, né, 70% dos mergulhos tinham profundidade de mais ou menos de 200 metros. Sendo também um outro observado na pesquisa, né, que a pressão a qual elas eram submetidas durante o mergulho, tendo, né, noção que a pressão ela aumentava nas focas em uma atmosfera a cada 10 metros de profundidade, as focas, então, que realizavam um mergulho voluntário de 400 metros, se sujeitavam, né, a pressões hidrostáticas de 40 atm. Tá? Então, como, né, a gente pode ver, as focas, elas eram capazes de alcançar altas profundidades, mas muito poucas elas mergulhavam tão fundo, né? E como eu disse anteriormente, a relação da pressão e atmosférica com a profundidade em qual essas focas eram submetidas. Com o tempo, a coleta de dados de mamíferos aquáticos começou a ser feita através de transmissões por rádios e capturas por satélites receptores. Com isso, né, pode começar a ser feita a análise do mergulho de outros mamíferos que também se mostravam bastante eficientes e habilidosos em relação a esse processo, como os elefantes marinhos, as focas de faixa brancas, cachalotes e também algumas baleias dentadas. E com isso, né, abrangendo outros mamíferos marinhos, pode-se ver
uma grande variedade de diferentes capacidades de mergulho. E essa grande variedade em relação ao mergulho, a gente pode ver como exemplo, né, as cachalotes e algumas baleias dentadas, que possuem um mergulho de grande profundidade, que os pesquisadores eles falam que podia chegar, né, cerca de 2.000 metros de profundidade, com uma duração também de mais ou menos umas 2 horas, enquanto outros mamíferos, como, por exemplo, o lobo marinho do norte, normalmente não conseguindo ultrapassar a 8 minutos de mergulho. Também tem como curiosidade, o mergulho voluntário mais longo registrado é do leão marinho, do leão marinho da Antártica, o Mironga leonina, que tem um mergulho de duração de 2 horas. E a medição dele foi feita durante as suas migrações oceânicas. Agora, né, a gente entrando um pouquinho nos tipos de mergulho e nas importâncias dos métodos, né, para estudar ele, se viu, né, que muitos cientistas acreditavam que deveriam levar o mergulho para o laboratório e lá observar ele, né? Porque o que se pensava é que teria muito mais controle do experimento. Mas, né, após eles começarem os estudos na prática, principalmente com as focas, aquelas focas, né, que eu tinha falado no começo, eles viram que a fisiologia do mergulho voluntário, ela atuava de uma forma diferente de quando o mergulho, ele meio que era forçado, que era o mergulho feito em laboratório. Então, nisso foi observado, né, que os mamíferos marinhos, eles usavam um espectro de estratégias fisiológicas durante diferentes tipos de mergulho. E por isso, os pesquisadores, eles obtinham diferentes resultados durante as suas pesquisas, né? E o que, né, consequentemente, acabava alterando a percepção das pesquisas que eles realizavam. E essa descoberta começou a fazer com que os pesquisadores eles começassem a se atentar um pouquinho mais sobre o método que eles utilizavam para medir mergulho. E também com isso, né, surgiu mais algumas perguntas, como se os animais observados estavam realizando um mergulho voluntário ou forçado, se os mergulhos eram de curta ou longa duração, sempre levando em consideração, né, os padrões de cada espécie, e também se os animais estavam em repouso ou ativos durante o mergulho. Agora a gente vai ver mais sobre a fisiologia geral do mergulho. Os mamíferos mergulhadores, eles têm 3 estoques internos de O2. Tem um que é o O2 ligado à hemoglobina no sangue, o outro é o O2 ligado à mioglobina nos músculos, e o último é o O2 contido no ar dos pulmões. Além disso, o metabolismo nos tecidos do corpo pode acontecer de 2 formas: com a presença de oxigênio, que é o metabolismo aeróbio, ou com a ausência, né, de oxigênio, que é o metabolismo anaeróbio. Essas reservas de oxigênio permitem que, por um tempo relativamente curto, aconteça o catabolismo aeróbio em todos os tecidos do corpo enquanto o animal está submerso. Agora, para os mergulhos um pouco mais longos, só esse oxigênio estocado não é suficiente para manter o corpo todo em funcionamento aeróbico por tanto tempo. Então, em 1934, esse fisiologista chamado Lawrence Irving percebeu que os tecidos do sistema nervoso central e o coração dependem da produção aeróbia de ATP. Então, quando falta oxigênio, é 2 toques para eles se danificarem, né? Agora, por outro lado, o músculo esquelético já é um tecido que consegue suprir as demandas energéticas de ATP sem o oxigênio, então de maneira anaeróbia. Então, se todos os tecidos do corpo recebem a mesma quantidade de oxigênio quando o animal mergulha, a concentração desse alimento vai baixar muito rápido. E os tecidos dependentes de O2, né, eles vão entrar em insuficiência rapidinho também. E com isso em mente, o Irving pensou, com seus botões, que se uma parte do estoque de oxigênio for reservada para os tecidos dependentes de O2, os mergulhos poderiam ser mais longos, porque enquanto eles ainda iam estar usando o O2, esses outros tecidos já iam entrar em catabolismo anaeróbico. Daí o Irving, então, chamou seu amigo, fisiologista também, Percholander, e eles descobriram que para essa redistribuição de oxigênio acontecer, o sistema circulatório precisa sofrer alguns ajustes. Eles dois trabalharam com focas em seus experimentos e
elas eram submetidas a mergulhos forçados. Nesses mergulhos, a vasoconstrição de algumas artérias específicas limitava a irrigação de sangue para alguns tecidos, como os músculos esqueléticos dos apêndices e do tronco, a pele, os rins e o intestino. Aí, esses tecidos tinham duas opções. Ou usar o O2, que vem como hemoglobina, porque ainda chegava um pouquinho de sangue pelos capilares, ou, mais comumente, usar o O2 ligado à mioglobina para os músculos. Então, quando o estoque de oxigênio acabava, eles entravam em catabolismo anaeróbico, e isso fazia com que o ácido lático se acumulasse nesses tecidos. E como a circulação de sangue estava restrita principalmente ao coração, ao pulmão e ao cérebro, esse ácido lático ficava preso nos tecidos que ele era produzido, e só quando o mergulho acabava, né, que aí o sangue voltava a circular normalmente, e todo aquele ácido lático que estava preso se misturava com o resto do corpo, e foi justamente esse súbito aumento do ácido lático na corrente sanguínea depois de um mergulho longo, forçado, que acendeu a lâmpada desses pesquisadores, e eles perceberam que a fisiologia circulatória podia mudar drasticamente durante o mergulho. Essa resposta era conhecida como reflexo do mergulho até 1970, porque até então, né, a maioria dos estudos era feito em laboratório. E é de fato o que acontece nas situações de mergulho forçado, porque os animais eles não conseguem ter uma noção de quanto tempo eles vão ter que ficar submersos. Então, a resposta do sistema circulatório é mais rígida e estereotipada, e essas mudanças acontecem muito rápido e de uma maneira muito consistente. Quando os animais mergulham espontaneamente, livremente, as respostas não são tão radicais assim. E principalmente se os mergulhos são curtos, né, a redistribuição do sangue também é baixa, porque nessas situações os tecidos eles conseguem funcionar bem aerobicamente só com os estoques de oxigênio que já tem no corpo. A fisiologia circulatória, a do metabolismo e as reservas de oxigênio, então, são essenciais para a fisiologia do mergulho. E agora a gente vai entender melhor aqui como funcionam essas reservas de O2. Então, o tempo que o animal consegue ficar submerso depende diretamente da quantidade de oxigênio que ele carrega consigo, porque o cérebro ele necessita, né, do oxigênio para conseguir funcionar normalmente. E a quantidade de oxigênio no sangue depende de vários fatores, dentre eles a capacidade de transportar oxigênio no sangue. Então, mamíferos como o golfinho nariz de garrafa, o lobo marinho e o leão marinho de Steller, eles possuem valores comuns de transporte de oxigênio para mamíferos, né? Variando aqui de 17 a 22 o volume por cento. Agora, esses outros mamíferos aqui, eles já têm valores mais elevados, né? Então, a foca comum varia de 26 a 29, a cachalote 31, a foca de Weddell 29 a 36 e a foca de faixas brancas 34. E todas essas três focas aqui, elas conseguem fazer mergulhos mais longos e mais profundos do que outras espécies que têm uma capacidade de transporte de oxigênio menor. A quantidade de oxigênio no sangue também depende do volume total de sangue, né? Então, a gente vê aqui que o volume médio de sangue entre seres humanos, cavalos, coelhos e cachorros, todos os mamíferos terrestres, varia de 60 a 110 ml por quilo de peso corporal. Quando a gente vai aqui para os mergulhadores, a gente vê que a foca comum e a foca de faixas brancas já muda de 130 a 140 ml por quilo de peso corporal. E aqui com a cachalote, a foca de Weddell e o elefante marinho, já vai para 200 a 250. Então, consegue ser o dobro e às vezes até o triplo da quantidade aqui dos mamíferos terrestres. Um terceiro fator, né, que influencia na quantidade de oxigênio no sangue é o grau em que o sangue está saturado com A2 no momento, ficou cobrindo aqui, mas no momento do mergulho. Para achar a capacidade máxima possível de armazenamento de oxigênio no sangue, a gente tem que multiplicar os dois outros fatores que eu falei agora há pouco, que é a capacidade de transporte do oxigênio e o volume de sangue de cada animal. Então, o armazenamento máximo para humanos e cavalos é de 14 a 15 ml de oxigênio por quilograma de peso corporal. E quando a gente vai aqui para a cachalote, para a foca de Weddell e para o elefante marinho, já sobe para 85, né? Então, é de 4 a 6 vezes maior, é uma coisa assim impressionante. E um outro fator que influencia também é a quantidade das concentrações de mioglobina nos músculos. Os mamíferos mergulhadores, né, eles às vezes possuem concentrações tão altas de mioglobina que os músculos são quase pretos, assim, de tanto que tem.
Então, enquanto nós, humanos e os cavalos, temos aqui cerca de 4 a 9 miligramas de mergulho na quilograma de peso úmido, esses outros aqui já possuem de 55 a 70, né? Então, bastante. A oximioglobina, então, é uma reserva de oxigênio exclusiva para os músculos. E por conta da redução da entrada de sangue nos músculos quando os animais mergulham, a pressão parcial de oxigênio neles fica muito baixa, muito rápido, e aí quando isso acontece, o O2 é doado das mioglobinas para as mitocôndrias dos músculos, e para eles conseguirem fazer o ATP aerobiamente. Uma outra questão interessante aqui sobre os mamíferos mergulhadores é que o tórax e os pulmões, né, deles conseguem responder à mudança de pressão externa, porque a parede torácica comprime à medida em que a pressão externa da água aumenta. Então, se a pressão aplicada ao tórax aumenta 10 vezes, o volume de ar nos pulmões diminui a 1/10 do volume inicial, né? É uma proporção inversa que acontece aí. Então, aqui, né, nessa imagem, dá para ver a parede comprimindo à medida que ele vai descendo. Esse gráfico ele ilustra bem a questão, né, da quantidade de oxigênio no corpo. Então, a gente vê aqui no eixo Y as reservas de oxigênio totais, e no eixo X tem várias espécies de mamíferos marinhos diferentes, e aqui a gente tem os seres humanos para fins de comparação. Então, a gente pode ver aqui que o lobo marinho do norte e o lobo marinho de Steller, eles têm quantidades, né, capacidade, assim, reservas de oxigênio muito parecidas com as nossas. E eles, de fato, são mamíferos que fazem mergulhos mais curtos, então eles não ficam muito tempo debaixo da água. Agora, quando a gente vai aqui, né, para a foca comum, a foca de faixas brancas e a foca de Weddell, que são todas focas verdadeiras, né, enfim, as reservas de oxigênio são muito maiores, eles conseguem fazer mergulhos muito mais longos e profundos, mas se a gente for ver a quantidade de ar aqui nos pulmões, que é a partezinha azul, eles têm até menos que a gente. E aí, né, mais uma evidência aí que não é legal ter muito ar nos pulmões quando vai mergulhar. Então, era isso. Obrigada pela atenção.